Aleluia. Mateus 16, 20 a 26, enquanto você abre, boa noite, amados. Inverti, estou de Bíblia nova, uma Bíblia bonita aqui. Se quiser saber a melhor tradução, Bíblia Revista e Bíblia da Almeida, versão fiel, versão ACF. Se você quiser saber, essa é a versão mais dita hoje, confiável, né? Aí comprei uma Bíblia nova aqui, mas tá tão nova, versão ACF, Bíblia Almeida Corrigida Fiel, por isso que é ACF. Abra sua Bíblia, Mateus 16, 20 a 26. Quando você está abrindo aí, eu lhe dar um conselho em função do que Rafael falou acerca do Brasil. Em função de tantas e confusas informações que tem, vou lhe dar um conselho que você, ao ler as informações, ao ouvir falar das informações, confira 2, 3, 4, 6 vezes essas informações antes de tomar como verdade. Tem muita coisa que é dita que é simplesmente mentira deslavada. Só para você ter uma ideia, essa semana postaram, um site sério postou dizendo que teve uma audiência extra do Supremo Tribunal Federal e o ministro Ricardo Lewandowski fez um discurso tirando poderes do Sérgio Moro. E eu fiquei muito impressionado com o discurso, misericórdia, um discurso assim, elaboradíssimo. E aí eu disse, rapaz, sabe de eu vou pesquisar essa tal dessa sessão extraordinária do STF. Ela nunca existiu. O discurso maravilhoso, a sessão não existiu. Então eles manipulam as informações, seja de um lado, seja de outro, e muita coisa manipulada, inventada. Então assim, que a gente não tenha visão política. Você pergunta qual é o meu partido? Não tenho partido nenhum, não sou a favor de partido político nenhum, não creio que nada vai melhorar do ponto de vista racional, vai melhorar do ponto de vista espiritual. Deus vai colocar os destinos na mão da pessoa que Deus escolher para colocar isso, vai acontecer porque Deus tem todo o poder. Deus fez isso com Nabucodonosor. Então vamos assim estar bastante sendo prudentes e vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para continuarmos orando e pedindo a Deus a bênção dele. Vamos falar hoje sobre 3 eventos, que eu vou começar do verso 20 até o verso 26, um texto bem conhecido. E Mateus 16, 20 a 26, Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele acaba de ouvir a descrição de Pedro, falando: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E no verso 20 o texto diz assim: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Vamos orar nesse momento. Eu queria que você fizesse uma oração silenciosa sua aí mesmo. Se for possível, se estiver perto de uma esposa, de um amigo, enfim, você puder dar a mão para a pessoa do lado, vocês oram os dois: Senhor, fala conosco. Então a gente ora em plural, né? Se for possível, tá? Se for possível, se ficar à vontade de não fazer isso. Senhor, fala conosco, Jesus, fala conosco. Somos teu rebanho, somos. Não somente eu, nós somos o teu povo. Senhor, que a tua palavra fale e produza efeito, segundo a tua vontade, maravilhosa vontade. Ó Jesus, que toda ação das trevas seja destruída, desfeita, em nome de Jesus. Todo raciocínio, todo baluarte, todo pensamento que se levanta e resiste ao Senhor, Pai, destrói e desfaz em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, 3 eventos na vida de Jesus são assim os mais importantes da história.
São 3 eventos que 2 deles aconteceram nesse final de semana e o outro acontece em dezembro. Evidentemente que dezembro é uma data fictícia, provavelmente Jesus não nasceu realmente naquela data, já falamos sobre isso. Mas hoje, como domingo de Páscoa, se comemora a ressurreição de Jesus. Existe um estudo bíblico, depois se você quiser eu posso providenciar, um estudo bíblico extremamente detalhado acerca de que dia de fato Jesus morreu. Jesus não morreu na sexta-feira, tá? Fique certo disso. Porque senão a conta não dá certo. Sexta, sábado, domingo não são 3 dias. Jesus ressuscitou ao terceiro dia ou após 3 dias. Então tem um estudo bíblico bem elaborado nesse sentido aí, em função do calendário judaico, em função do mês de Nisan, Abib, 14º dia do sacrifício do Cordeiro. Mas isso aí é secundário para essa noite. O que importa é que hoje a gente sabe que no primeiro dia da semana, que depois se transformou em domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. E eu queria falar sobre os 3 eventos principais da vida de Jesus. O primeiro evento principal da vida de Jesus, e a gente vai tirar significado sobre isso, porque aí que está o problema, né? Aconteceu a ressurreição, eu vou chegar aqui e pregar, aí a pedra era grande, aí os Pilatos foi lá e mandou selar a pedra, os guardas morreram, porque... Eu não vou ficar falando detalhe histórico, porque a ressurreição é um fato histórico. Se você tem alguma dúvida, procure um arqueólogo, depois eu vou lembrar o nome dele, quem quiser saber o nome dele. O camarada é doutor em história e doutor em arqueologia. Ele diz o seguinte, que os documentos históricos, eles provam, a maior prova da ressurreição de Jesus, prova científica, porque você não pode refazer um experimento científico histórico. Você pode refazer um experimento de bactéria, pode refazer uma ovelha Dolly, você pode refazer um experimento científico de reprodução de genes, mas você não pode fazer uma reprodução da Segunda Guerra Mundial. Como é que sabe se existiu? Não, vamos reproduzir a Segunda Guerra Mundial para ver se existiu. Isso não existe. Não existe laboratório de Segunda Guerra Mundial. Então, os documentos históricos, eles têm uma característica própria. E a prova maior de que a ressurreição aconteceu é o fato de que os discípulos foram testemunhas da ressurreição. E sendo testemunhas da ressurreição, em vez de eles lucrarem com aquilo, eles morriam por causa daquilo. Ou seja, como é que um sujeito vai defender uma causa que sabe que vai morrer? Então, é uma das provas históricas de que Jesus ressuscitou efetivamente. Não se pode questionar tecnicamente a ressurreição de Jesus, se ela ocorreu ou não. Os discípulos foram testemunhas disso aí. Mas a primeira de todas as coisas que eu quero falar é a encarnação. Jesus está conversando com seus discípulos aqui, e nesse caso com Pedro, e você conhece aquele texto de João, capítulo 1, verso de número 12, que diz assim, e o verbo se fez carne, e o quê? E habitou entre nós, os amados todos conhecem. O verbo se fez carne, se trata de Jesus Cristo, que se faz carne. A primeira coisa mais importante, o primeiro evento mais importante é a encarnação de Jesus. Diga, encarnação. Encarnação. Essa definição levou mais ou menos uns 500 anos para a igreja poder explicar isso. 500 anos, irmãos, 500 anos para explicar direito isso, não foi brincadeira. Foram várias contendas, controvérsias, confusões para se explicar direito isso aqui, porque a linguagem tem que ser elaborada. Mas eu não vou explicar em termos de linguagem teológica, eu vou dizer para você por que é que Jesus veio. Jesus não veio senão com uma missão. Jesus chega na terra com um propósito. Diferentemente de você, que não veio à terra com propósito nenhum, seu propósito é chupar picolé? Não, estou brincando, tá? Mas estou falando assim, você não sabe o propósito que você veio. Você nasceu e nasceu porque os pais amaram-se, né? Meu pai amou, teve um filho, né? Então, isso é uma consequência meio imprecisa, inexata. Por isso que quando nós nascemos, nós precisamos entender o propósito, porque nós não viemos para cá, não temos lembranças da vida anterior, porque não existe vida anterior. Nós nascemos de uma geração de 2 pessoas que se amaram e se encontraram sexualmente. Jesus não. Jesus chega na terra ciente do que vem fazer. É o único ser que entra na terra consciente e ciente daquilo que ele é, daquilo que ele veio fazer. Por isso, Jesus chega aqui com uma missão. E aí é que eu digo, nenhuma vida nossa tem sentido se não tiver um propósito e uma missão. E é interessante que os discípulos, eles não sabiam que Jesus tinha uma missão. Jesus estava ali, de repente ele está passeando no Mar da Galileia, no Lago de Tiberíades, mesma coisa, e ele está conversando, de repente ele chama os caras para segui-lo. Aí ele fala assim, eu farei de você pescador de homens. Bom, então ele tem um propósito de fazer pescador de homens, não, ele é rabi, ele é um rabi. Bom, rabi tem um propósito, ensinar as pessoas. Engano, não era esse o propósito. A missão do rabi não era ensinar ninguém.
Era muito maior do que aquilo. E Jesus várias vezes falou coisas, talvez na tela eles vão colocar, na internet estão colocando, alguns textos que dizem a missão de Jesus. Por exemplo, eu vou começar o versículo e vocês vão completar, porque conhecem a Bíblia decorado, eu já conheço vocês. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim... É outro nível. Falar com gente que conhece a Bíblia é outro nível, tá vendo? Eu vim para que tenham vida e... Mas, rapaz, vocês conhecem a Bíblia, né? Conhecem, sim. Está lá atrás, mas vocês já sabiam. E a tenham em abundância. Ou seja, não era uma questão de Jesus vir aqui e arriscar. Não, ele veio para isso. Ele veio para dar vida abundante. Ele não veio para ninguém. Tem ninguém que tenha uma vida meia sola. Outra coisa que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Que se havia perdido. Ele, por exemplo, uma vez disse assim: o Filho do Homem veio trazer não paz, veio trazer espada. Não veio trazer paz, veio trazer dissensão. Isso não é missão dele, calma lá. Isso é consequência do fato de que ele é luz e que os outros são treva, então vai ter confusão. Ele não chegou aqui para fazer confusão, mas sabendo ele que chegou, então alguma confusão acontece. O terceiro texto ali faz: porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Missão de Jesus. Eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E a quinta e última frasezinha ali, para os irmãos que estão conseguindo enxergar. Qual é a quinta frase? Mas para... Então Jesus veio aqui buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não chega aqui sem um propósito. Ele chega aqui com uma missão. Eu vou citar o textuário da Bíblia, para a maioria é o textuário, para mim, por exemplo, não é. Mas para a maioria das pessoas, o textuário da Bíblia é João 3,16. Começa com um porquê. Vamos lá? Porque Deus, que deu seu Filho unigênito, não pereça. Olha aí, ó. Para que, então tem um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, então tem um propósito. Então a vida de Jesus, a encarnação de Jesus tem um propósito. Agora João 8,29 diz como foi que essa encarnação era prática. João 8,29, ele vai colocar ali na tela, no finalzinho, ó, é que isso aqui é o esboço que eu estou aqui no meu iPad, está ali na tela também. O texto de João 8,29, coloquei ali, está descrito assim: o Pai não me tem deixado só, o quê? Porque vocês estão olhando para mim. Eu sei que eu enfeitiço realmente você. Mas assim, a tela lá atrás está descrito assim: o Pai não tem me deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Ou seja, agradar a Deus leva a pessoa, no caso de Jesus, leva a pessoa a ter a presença de Deus continuamente. Não é orar que faz ter a presença de Deus, não é a necessidade que faz a presença de Deus, mas o fato de agradar a Deus que faz a presença de Deus na sua vida prática. Então, dizer uma coisa em termos aplicativos: a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, gerou uma vida muito bonita. Você vê Jesus fazendo coisas maravilhosas, coisas belas, tratando bem as pessoas, e aí você diz assim: eu vou ser igual a ele. Aí quando entra em casa, seu filho trincou lá a mesa, o vidro da mesa. Ou então você chega lá, como teve uma discípula aqui que mostrou a foto lá, o menino riscou toda a cozinha, riscou a cozinha inteira. Você chega lá, tem uma situação dessa em casa, você fica sabendo que o marido, sei lá, tem uma determinada mensagem suspeita no celular, pronto, acabou Jesus, acabou os anjos, só vem faca na mão, né? Quer dizer, não é assim que a vida deveria funcionar, mas parece que só funciona assim. A coisa na hora, quando vem aqui, parece que os demônios estão tudo cá dentro, né? Sobe assim aquela gastura, né, espiritual na vida da pessoa, e você diz assim: cadê a vida de Jesus? Cadê o Jesus doce, né? O manso Jesus, o suave Jesus, né? Não é bem assim. Jesus não é doce. Tem gente que diz que Jesus é doce. Não, Jesus não é doce. Não tem isso na Bíblia, né? Mas a verdade é que a gente gostaria de que isso fosse claro na nossa vida, e infelizmente vem a aplicação agora. Quantas pessoas não têm experimentado a vida de Jesus? Não têm experimentado a tranquilidade, a paz, a quietude. Jesus no barco dormindo, a tempestade lá de fora, os homens tudo doido e ele dormindo. Não tem experimentado a calma, não tem experimentado a paz do seu lar, não tem nem trazido paz para o seu lar. Por que isso? Por uma razão muito simples: porque são pessoas que têm um objetivo de vida materialista. São pessoas que não vivem como Jesus para agradar a Deus. Jesus vivia para agradar a Deus. Então quem vive para agradar a Deus, digamos assim, a mesa que rachou,
A mesa que o vidro que rachou daquela mesa é secundário. Na hora que ele entrou em casa e viu que o menino está traumatizado porque quebrou o vidro da mesa, aí imediatamente o pai, em vez de se preocupar com o vidro da mesa, se preocupa com o menino que está traumatizado. Lógico, porque o pai quer agradar a Deus, ele tem sensibilidade, ele não está aqui para reclamar de cadeira, reclamar de sapato. Ora, eu tenho um cachorro em casa e o cachorro já comeu algumas sandálias, né? Quer dizer, aí eu vou matar o cachorro porque ele comeu mais uma sandália, para cima do cachorro. Isso acontece quando a gente tem uma vida voltada para a matéria, para o que tem, para aquilo que se perde. E aí, queridos, eu vou falar uma descrição que muito crente, você já ouviu esse testemunho que eu vou contar aqui agora, um testemunho resumido, que muito crente do seu trabalho, talvez você mesmo tenha dado esse testemunho. Eu vivia triste, vazio, estava destruído, falido, meu casamento acabado, aí encontrei Jesus, tudo mudou, estou prosperando, e Deus tem me abençoado. Pronto, acabou o testemunho. Você já viu esse testemunho? Qual é o testemunho que todo mundo dá? Testemunho de R$1. Isso aqui é R$1,99 no máximo. O camarada conta a história da desgraça financeira para a prosperidade financeira. Não tem nada de conteúdo espiritual nesse negócio. Porque se o sujeito for para o sexto Noé, também consegue fazer o mesmo testemunho. Eu vivia triste, vazio, aí ele fala a mesma coisa. Se ele depois encontrou a maçonaria, eu estava triste, vazio, estava destruído e falido, meu casamento acabou, aí encontrei a maçonaria, tudo, aí consegue. Ele consegue botar qualquer coisa aqui dentro que não seja Jesus. Então, o que acontece? As pessoas que não têm um entendimento de propósito de vida, o propósito de vida é encontrar Jesus para resolver o problema. Então, quando resolve o problema, acaba o sentido de ter Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, Jesus não veio aqui para isso. Jesus não veio aqui para resolver o problema. Ele mesmo sabia que ia enfrentar a cruz. Ele sabia o propósito, mas ninguém tinha entendendo nada. Então a primeira coisa que eu quero dizer de aplicação aqui, você precisa compreender na encarnação, porque Jesus veio, qual é o propósito da sua vinda na terra. Você não sabe qual é o propósito, não? Então, meu irmão, você não é discípulo de Jesus. Não sou. Não é. É igual Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, não entendia nada. Não sabia o que era aquilo, estavam voando, quando Jesus vai para a cruz, fica desesperado e volta atrás. É por isso que quando vem as provações, a pessoa que não tem sentido, propósito, visão, entendimento, volta atrás. Porque ele não está perseguindo porque ele tem um alvo. Imagine se vem uma perseguição física aqui em Feira de Santana. Vaza todo mundo. Por quê? Porque meu propósito é que Deus me proteja. Como deixou de proteger, então Deus desapareceu. Qual é o propósito da sua vida? É trocar de TV? É casar? Tem gente aqui que quer casar. É casar seu propósito? Pagar as contas? Amanhã você vai levantar para o trabalho. O que você vai fazer no seu trabalho? Diga. Pensa aí, o que você vai fazer no seu trabalho? Não tem um propósito? Então você não é discípulo de Jesus. Hoje você precisa se converter. Porque Jesus não fazia nada sem um propósito, sem uma meta, sem um foco, sem um alvo. Nada. Ele ia orar e demorava lá. Irmãos, quando Jesus demorou para curar Lázaro e Lázaro morreu, até a demora de Jesus tinha um propósito. Tudo que faz tem um propósito. Então aqui, as coisas na sua vida precisam de um propósito. Diga, eu preciso de um propósito. Diga a pessoa do seu lado aí, você precisa entender o propósito de Deus para você. Viu? Você precisa entender o propósito de Deus para você. Se não entender, você pode ser bonzinho como for, não é discípulo. A segunda coisa que o texto mostra, a crucificação. Quando Jesus está conversando com Pedro, ele fala assim, o Filho do Homem vai a Jerusalém, vai ser entregue dos fariseus, vai ser tal, e açoitá-lo-ão, aí ele diz o que vai acontecer, e entregá-lo-ão, ele vai sofrer, e ele conta isso, e aí ele vai padecer, e aí Pedro não entende. A segunda coisa mais importante da vida de Jesus, a primeira encarnação, a segunda mais importante, é quando ele vai falar para os discípulos que ele vai ter que morrer. É impressionante porque 1 João 2,6, todo mundo sabe esse versículo, que diz assim, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 Pedro capítulo 3 fala assim, eu vos dei o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, quando estava falando para Pedro, eu vou lá para Jerusalém, eu vou morrer, blá, 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 ele ainda não tinha nem explicado o que era aquilo, mas ele já estava dizendo para Pedro, tu também vai. Quando? Depois eu digo quando.
Mas você vai. Porque o caminho de ir para a cruz é um caminho obrigatório do discípulo. Obrigatório. Então Jesus vai para a cruz. Agora vamos parar um pouquinho para analisar por que é que Jesus foi para a cruz. Eu gosto de... Esse negócio é bem fácil, todo mundo conhece essa doutrina. Por isso eu gosto de me ater a um ponto. Um ponto. Dizer para você que você pode assistir o filme que você quiser. Tem Jesus Cristo Superstar, que é aquele doidão. Você pode assistir o filme que você quiser. Você pode assistir Jesus segundo o Evangelho de Lucas, que assistiu essa semana, algumas células. Você pode assistir aquele de Mel Gibson, onde eu estava passando lá o canal, na sexta-feira eu estava em Salvador, e estava lá Mel Gibson, né? Aquele filme que Fernanda acha uma violência, uma agressão a Jesus, né? Mel Gibson. Qualquer filme, você vai ver a mesma coisa. Jesus não é julgado. Lembra disso aí? Pega Jesus, leva para não sei o quê, volta. Leva Jesus, leva lá, volta. Volta para lá. Leva para Herodes, não fala nada. Leva para Pilatos, aí o que Pilatos faz? Eu não vejo nele culpa nenhuma, eu vou açoitar e vou soltar. Aí ele faz aquele negócio lá, faz aquela açoite e volta. Volta e diz, eu vou soltar. Ah, não solte não, se você é amigo de César, não é amigo de César. O cara fica inseguro, ele olha para trás, no filme de Mel Gibson, ele olha para trás, tem a mulher se chama Drusila. Ele vê a mulher dele que teve um sonho. E disse, olha, não te intrometa na vida desse homem, porque muito eu sofri em sonhos por causa dele, Mateus 27, 6. Ele olha e vê aquilo, ele fica assim, aquela... Aí ele disse, eu vou soltar. Não solta, não solta. E não tem julgamento. Não tem condenação, não tem nada. E tá aquela confusão, ele solta Barrabás para prender Jesus e depois soltar. Não tem julgamento. Solta Barrabás, ele está preso de Jesus, ele fala, aí ele comete a imbecilidade de perguntar à multidão, é um estúpido mesmo, tem que ir para o inferno um cara diz. O que eu faço? Né? Bom, mas se ele não perguntasse, Jesus ia falar, eu vou ficar aqui, na prisão eu não fico, me mande para a cruz. Jesus ia fazer. Porque Jesus ia arranjar um jeito de ir, porque condenado ele não foi. Aí Pilatos faz a pergunta insólita. E o que eu faço dele? O povo lá, sem condenação. Portanto, Jesus não foi condenado a nada. Jesus então vai à cruz por qual motivo? Se não houve pecado, Romanos 6, verso 6, fala exatamente isso, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, Jesus estava indo para a cruz sem condenação e sem pecado, mas o corpo do pecado é desfeito, como é que pode? Claro que então está falando que o corpo do pecado não dele, mas o nosso. Então Jesus indo para a cruz, ele não está indo por culpa própria, ele está indo por culpa dos outros. E este é o fator espiritual que você precisa entender essa noite. Você que não tomou uma decisão na vida em relação a Jesus, você precisa entender o seguinte, você está assistindo Faustão, você está assistindo Bahia de Feira, você está assistindo hoje qualquer coisa. Lá atrás, 2000 anos atrás, o Pai envia um cordeiro, Jesus vai em direção à cruz, você não está nem sabendo, e Jesus vai em direção à cruz e leva a tua burrice, tua teimosia, a tua inveja, teu adultério, teu prostituição, leva tudo. Leva sem você saber que ele está levando. Ou seja, ele não está sendo condenado, julgado, ele está sendo benevolente, misericordioso e gracioso para com você, porque um dia você ia ouvir a mensagem dizer, você tem o poder de ser liberto disso que te prende. Essa é uma obra feita antes de você saber. É tanto que 2 Coríntios 5,15, pode passar, tem ali, e ele morreu por todos, ali no meio, mas esse versículo do meio, eu queria que a igreja lesse. 2 Coríntios 5,15, o que diz? E ele morreu por todos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não é um PowerPoint, é só um esboço para mim, para eu seguir. Então Jesus morreu por todos, para os que vivam, qualquer um. Robson, você não vai viver para você, Robson. Vou sim, não vai. Ah, eu vou, não vai. Não, mas eu, não vai. Ah, não, eu vou. Bom, então não pertence a mim. Porque para ser meu, vive do meu jeito. Cláudio, você vai viver do meu jeito. Não, peraí, vamos negociar, peraí. Não tem negociação. É do meu jeito ou não é meu. Porque ele comprou-nos para viver do jeito dele. E ele comprou para que vivam, não vivam para si. Você está vivendo para si? Não entendeu nada, filho.
Tem que viver para Deus. Mas não é uma ordem. Você vai entender que não é uma ordem. Tem que viver para Deus, você tem que viver para Deus, toma o joelho agora, no milho. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A coisa é muito, uma dimensão muito maior. Por isso Jesus explica. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí eu digo a você, quantas pessoas que só querem que a situação melhore? Quantas pessoas só querem que os outros se consertem? Quantas pessoas que estão aqui, que torcem para que os outros reconheçam seus erros? Quantos estão aqui, rapaz, essa pessoa não é possível um negócio desse. Como é que pode? Não muda, meu Deus do céu. Meu chefe não muda, passa tempo. Quantos cursos o meu chefe já tomou na vida? Meu Deus, o homem é burro demais. O cara continua um cavalo. Ou seja, nós estamos julgando, trabalhando com a perspectiva dos outros mudarem. O seu eu tem que ser preservado. A cruz vai confrontar isso. A cruz chega para você e diz para você o quê? Que você deve morrer. A cruz chega para você e diz, olha, chega dessa vida sem propósito. Chega dessa vida querendo somente as coisas sejam favoráveis a você. A cruz mostra que Jesus morreu para dar um propósito a você. E ele diz que aquilo que você planeja é destruição, querido. Aquilo que planeja é fruto de algum desejo pequeno, de um desejo sem grandeza. Irmãos, o maior de todos os exemplos que eu conheço, no curso de noivos a gente fala dele, é o exemplo de Ed White. Eu vou botar é W-E-A-T, White. Ed White. Esse camarada, ele escreve um livro sobre o amor, e depois que ele escreve esse livro, ele conta o exemplo de uma pessoa no final do livro, e o exemplo é o seguinte: a mulher ficou com um problema de debilidade, parece que foi Alzheimer. Aquela mulher ficou com Alzheimer, com, como é que chama? Lerdeza não, como é? Tem um nome. Hein? É perda de memória. Amnésia. A mulher ficou com amnésia, ficou sem reconhecer ninguém. E nos Estados Unidos ela foi internada então num asilo, numa clínica específica para tratar com aquela... tem um nomezinho ainda. É amnésia, mas é uma doença tipo assim, demência. Tratar a demência. E ela está lá sendo tratada da demência. O marido dela então, porque eu já vi, queridos, esse testemunho, um pastor veio me dizer, a minha Fernanda conversar, quando a esposa estava de câncer, escute isso, a esposa chamou o marido, a esposa morreu, tá? Ela morreu, mas o marido disse que a esposa chamou ele, ela estava de câncer, estava acabada, e chamou ele e falou, pode ter outra mulher, não, eu estou autorizando a você ter outra mulher, pode procurar outra mulher, você está autorizado, eu não vou considerar adultério. E o cara falou, de jeito nenhum, vou ser fiel a você. Eu me lembrei, eu fiquei emocionado quando aquele camarada contou aquela história, porque eu me lembrei dessa história. A esposa com demência lá internada naquela clínica, e todos os dias, o marido ia lá, pegava a esposa pela mão, botava no carro, passeava com ela, devolvia para a clínica e voltava no outro dia. Durante 15 anos o cara fez isso até a mulher morrer. E a mulher não reconhecia o cara em dia nenhum. Quando termina essa história, Ed White diz assim, sabe quem foi esse homem? Foi meu pai. Ele aprendeu o que é amor com o próprio pai, que todos os dias fazia algo que não tinha nenhuma retribuição. E hoje eu estou lendo aquela história e eu digo, eu vou amar minha esposa. Eu vou amar a Fernanda. Eu vou... Amém nada, Fernanda, é uma pregação, tá? Isso amém interesseiro, não foi para a glória de Deus, querido. Foi por interesse puro e simples. Mas eu vou amar a minha esposa. Quer dizer, essa história fez com que a glória de Deus se revelasse neste homem que fez durante 15 anos sem nunca ser reconhecido. E você achando que você vai ser alegrinho e felicinho. Meu irmão, o seu destino é a cruz, como diz Paul Bilheim. O seu destino é você pegar essas coisas que você tem exigência, não aceita, que exige, que impõe,
pega essa tralha e joga no lixo, é melhor dizendo, sobe na cruz e diz assim: meu Deus, o que tu tens para mim, Clenilda? Diz assim: Deus, o que tu tens para mim neste casamento, que eu já criei a minha filha e já criei meu filho. Senhor, o que tu queres isso aqui? Isso vale para Marlene, que já casou a sua filha, que está com o propósito de ir para States aí, um negócio chique aí lá em São Paulo, mas ela está sozinha dentro de casa, sozinha. Ela vai viajar, ela está pensando assim: Deus, o que tu queres para mim, Senhor? Qual é o teu propósito? E não simplesmente exigir que a vida lhe entregue aquilo que você quer, porque isso não funciona. Deus quer que você entenda que a cruz mata você para colocar a vida dele em você e não a sua vida em Deus. É a vida de Deus em você. É isso que você tem que entender. Jesus morreu para isso, para que os que vivam não vivam mais para si. Aprendam a viver para os outros, aprendam a viver para Deus, aprendam a viver para o universo. Absurdo, né? A viver para tudo que é bom, a viver para tudo aquilo que precisa, a viver para a necessidade, a viver para a percepção, a viver para as pessoas que estão carentes. É algo muito maior do que você, só que você só enxerga quando você morre na cruz. E deixa eu terminar. Terceiro e último evento. Qual é o terceiro e último evento que trata de qual é o terceiro e último evento maior dos três eventos, né? Os três eventos, o maior poder que já existiu e no universo aconteceu nesse evento. O evento da ressurreição. Jesus estava ali e ele disse assim para Pedro, quando ele está falando, ele fala assim, disse que convinha, tal, padecer muitas coisas, verso 21, e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Os caras não sabiam disso. Não dá para entender, irmão. É incrível que quando você lê os evangelhos, você vê Jesus falando claro e os caras entendendo escuro. É impressionante Jesus falar: eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Antes de dar o terceiro dia, os caras tudo fugiram e está tudo abandonado. Por que isso? É impressionante que se Deus não trouxer revelação para você, você vai ouvir 1000 pregações aqui na videira e não vai acontecer nada. A ficha tem que cair para você entender que Deus não está precisando. Não é questão aqui, não é necessidade. O que Deus está falando é para você acordar para a vida que vem dele. Ele é que ligou esse negócio aqui. Como disse Aristóteles, o motor imóvel, quando Deus apertou play, as coisas começaram a funcionar. Quando Deus apertou play na sua vida, pum, o espermatozoide foi lá, pum, no óvulo e você nasceu. É assim que funciona. E Deus quer que você entenda isso. Em Atos 2, 27, eu coloquei, talvez esteja na tela. Jesus sabia que ia acontecer e sabia o que Deus faria com ele. É o único ser humano que sabia o que ia acontecer na morte, por isso ele foi enfrentar. E Pedro está pregando lá nos Pentecostes e ele fala assim, capítulo 2, verso 27 a 32, está ali na tela: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é o texto de Atos, capítulo 2. Pedro está pregando e dizendo: não vai ficar no Hades, não vai ficar no inferno. Jesus então morre, mas já tem uma promessa: você não fica lá. Sim, mas fica aonde? Tu vai ficar por aí. Mas aonde? Você não fica lá. Sim, mas esses 3 dias ficam aonde? Porque Jesus sabia que era 3 dias, mas não sabia onde era. Mas era embaixo na terra. Fica uma coisa assim meio estranha. Então, beleza, a coisa está acontecendo. Jesus então enfrenta a cruz e diz: na tua mão entrego o meu espírito. Aí ele vai morrer. Deus ressuscita Jesus porque era impossível que a morte retivesse Jesus. O pecado não havia derrotado Jesus. Logo a morte não podia prendê-lo. Lá em Romanos capítulo 6, 23, já na página seguinte, Romanos 6, 23, eu coloquei aquele versículo que eu acho que toda a igreja sabe também decorado. Bom, se a igreja sabe decorado, Romanos 6, 23, ela começa com porque o salário do pecado, né? Então vamos dizer todos juntos: porque o salário por Cristo Jesus. Então, a ressurreição é fácil de entender, é fácil. Jesus morre, não tem pecado, o pecado é dos outros, ele está carregando nas costas o pecado, nas costas é a maneira de falar. Ele sobe até a cruz. Quando morre, aquele centurião fala: eita, esse homem era, rapaz, é demais. Aí, verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele reconhece, qualquer pessoa reconheceria se ele fosse quebrantado. Aqueles religiosos não estavam com raiva de Jesus, eles queriam destruir quem Jesus representava. Mas Jesus não tinha pecado. E porque não tinha pecado, a morte não podia prendê-lo. Então ele não tinha medo da morte.
É fácil de entender isso, ele não poderia ficar. Agora, por que não ressuscitou na hora que entrou no púlpito? No túmulo. Ele entrou no túmulo, sai logo. Por quê? Porque tudo que Jesus fez foi feito profeticamente. Nada foi de graça. Jesus montou num jumentinho, estava escrito. Jesus entrou, estava escrito. Jesus foi descendo por Jerusalém, chorou, estava escrito. Tudo que Jesus fez, deu um espirro, estava escrito. Então, em função disso, Jesus, se fosse 2 dias, estava escrito 2 dias. Se fosse 1 dia, estava escrito 1 dia. Estava escrito 3. O número 3 na Bíblia tem tudo a ver, tudo a ver. 3 gerações passarão os céus e a terra. A palavra não há de passar. Mas quando você vai ver, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Cumpre exatamente a mesma coisa em Jesus Cristo, que é um Jonas, segundo Jonas. 3 é um número específico, daria para fazer um estudo sobre 3. Mas, está profetizado 3, Jesus entra lá e fica sentado numa cadeira lá embaixo, né? Fica lá esperando o 3º dia. Porque ele não vai ficar, não tem quem prenda ele lá. O diabo não pode encostar nele. A morte não prende ele, porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não pecou, ele está livre. Então ele vai ressuscitar. E aí é que eu quero falar para você esse poder, por isso entender a Páscoa e entender a ressurreição. A ressurreição é uma conquista para você, amado. A encarnação de Jesus é uma conquista, sabe para quê? Para te dizer, eu vou lhe explicar como é que o homem tem que viver. Aí estica aqui e fala, Jesus viveu assim? É essa a vida que você vai ter. Você fala, o quê? Você vai conseguir perdoar com a maior facilidade. O quê? Perdoar é a mais difícil do mundo? Não é não, é facinho. Mas que dá? E Jesus explica. É sempre assim, as coisas acontecem. Quem foi que, Fernanda, que a gente estava vendo que o camarada falou que a gente só sofre, a gente só é ferido se a gente deixar ser ferido? Quem foi que a gente estava vendo esse filósofo? Quem foi? Foi agora recente, não foi? A gente estava assistindo uma pregação, uma palavra de um filósofo. E ele abriu dizendo assim, ninguém pode lhe ferir. Você só é ferido se lhe permitir ser ferido. Não é cristão quando falou isso, o camarada está falando. Tá, Anselm Grun, ele fala isso, né? Tem alguns que abordam. Eu estava vendo um vídeo, o camarada falou isso. Você só vai ser ferido se deixar ser ferido. Imagine. Aí agora a vida de Jesus é assim, você vai fazer. Jesus aqui é o exemplo. Você vai entrar nas piores famílias, nos piores contextos e não vai sofrer nada. Vão lhe xingar, lhe ferir, lhe machucar e você não vai sentir nada porque você aprendeu comigo a perdoar todo mundo dizendo assim, perdoa, Senhor, não sabe o que estou fazendo. Jesus ensinou. É tremendo demais. Encarnação. A cruz. Jesus está dizendo assim, do seu jeito não, crucifica teu jeito. E a ressurreição? A ressurreição, Romanos 6,4. O texto de Romanos 6,4 deve estar na tela ali. Se a igreja puder ler, aqueles que não são batizados em água vão ter problema com esse texto aqui agora. Vão ter problema porque sem batismo em água você está dentro d'água. Está dentro d'água não. Está fora da... Romanos 6,4, olha o que diz ali. Aproxima um pouquinho mais se for possível. Vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu querido, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: o poder que Jesus viveu, e foi um exemplo, perdoou, abençoou, esse poder não está disponível para você. Você só pode ler e ficar pensando, rapaz, como é que faz? E agora, como é que eu faço? Eu vou imitar. Aí você lê aquele livro, A Imitação de Cristo. Você pode tentar imitar, mas como é que você faz? Bom, o poder da cruz. Como é que o poder da cruz age em você? Negue-se a si mesmo. Você tem vontades, tem desejos? Renuncie por Jesus. Jesus vai lhe devolver vida. Mas o poder da ressurreição, este poder é disponível para você. Este poder é disponível para você. Se você entregar a sua vida para Jesus, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, que tirou Jesus da cova, se levanta e se derrama sobre a sua vida. E você que nunca conseguiu vencer determinado pecado, você que nunca conseguiu experimentar uma verdade sobre a sua vida,
Não é simplesmente porque você ora que tem o poder, é porque o poder da ressurreição é o mesmo poder que vai atuar na sua vida e vai dar a vitória a você de uma maneira inexplicável. Irmãos, as pessoas não vencem as grandes lutas porque elas são esforçadas. Niles não vence porque ele é uma pessoa boa. Não existe isso. O poder que atua na minha vida é o poder dele para fazer com que eu vença a luta que não é mais minha, é dele, porque eu já morri. Eu já morri na cruz do Calvário, eu me ofereci, eu entreguei a minha vida. Hoje, no aniversário de Niles, e na hora inicial lá, eu fui fazer a oração, eu falei, Niles, olha, Niles, é o seguinte, você nasceu porque eu e Fernanda colocamos a mão e consagramos você ao Senhor, você pertence a Jesus. Eu disse isso a ele. A vida dele é de Jesus. Ele pode chegar para mim, pode me dar um murro. Que porcaria é essa que você fez? Está feito. Ele não pode recuar. Eu dei a ele, Jesus, ele pertence a Deus. O que ele vai entender é porque a vida dele pertence a Deus. Isto significa que se ele diz sim para Deus voluntariamente, ele não só experimenta porque eu consagrei, mas porque ele se dedicou. Ou seja, o poder de Deus atua nele para que aquilo que ele nem sabe o que significa, vai acontecer na vida dele, porque é o poder de Deus que faz acontecer as coisas. As pessoas, eu chamo uma pessoa aqui à frente, rapaz, você quer ter vitória? Vem aqui à frente. Aí você pega e vem. Você pega e vem. Não, eu quero ter vitória, tal coisa assim, você pega e vem. Aí eu oro. Aí você fala, rapaz, eu estou com medo de não dar certo a minha vida. Essa semana alguém me falou, eu estou com medo de não conseguir. Aí eu falei, então, é problema de Deus. Porque não é eu que tenho que fazer nada, não é ninguém aqui que vai fazer nada. Quando você diz sim para Deus, este poder que levantou Jesus derrama-se sobre a sua vida e você tem vitória baseado no poder que é dele. Por isso que ninguém aqui presente consegue ser cristão. Ninguém. Ninguém aqui consegue ser cristão. Nós só conseguimos dizer, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor faz de você um discípulo dele. Não é você que se torna, você diz sim para ele fazer de você um discípulo dele. Isso você precisa compreender. Você não tem conseguido vencer alguma coisa? As 3 lições que eu quero concluir. As 3 lições. As 3 lições são muito simples. Você quer viver como Jesus viveu? Quero. Eu também quero. Quantos querem ter paciência com o filho? Quantos querem que dê paciência? Diga amém. Então Jesus vai lá, tribulação para você, viu? Porque é a tribulação que produz paciência. Não tem jeito, vai ter tribulação. Aí você fala, e agora? Não tem problema, a tribulação produz paciência, mas o Espírito Santo está com você para lhe dar paciência junto com a tribulação. Ou seja, tudo que você quiser, quantos querem aprender a perdoar com facilidade? Diga amém. Pronto, você vai ter a condição de perdoar com facilidade, porque o poder de Deus é que te ensina a perdoar com facilidade, não é você, é Ele. Agora, hoje você precisa dizer sim para Deus, que sim, sim para morrer. Hoje você, Senhor, eu me rendo, Jesus, eu não vou nem com boa vontade, mas eu vou. Eu entendi a mensagem, mas, não vou não. Tá, eu vou, mas olha lá, o Senhor não me queime não, viu? Você pode ir para lá, vacilar, ficar, sei o quê, enrolar. Você pode enrolar como você quiser. Se você entendeu a mensagem, você não vai dormir hoje de noite. Você não vai dormir. Se você acha que esse negócio tão complicado que eu expliquei e ficou tão claro para você, isso acontece porque você é membro de igreja, porque é católico e porque você ora, porque você é crente, não é assim. É a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida que isso aqui torna verdade para você. Amém? E Deus quer fazer isso ser verdade para você hoje. E o terceiro e último poder é o poder da ressurreição. Se você se considera morto, se de algum modo alguma coisa morreu no seu coração, se você acha que alguma coisa morreu que parece que não tem mais jeito na sua vida, perfeito, meu amigo. Agora, você já sabe que não vai ser você que vai dar jeito em sua vida. Quem vai dar jeito em sua vida, quem é? Jesus Cristo, o ressuscitado, vai dar jeito em sua vida. Queria que você ficasse de pé nessa hora. E eu queria chamar você esta noite aqui. Essa noite é uma noite para você. E aí, quando eu falo você acaba de virar para o lado e falar, é você que ele está falando. Não, você, só existe um você. Só existe um você. Você. Viu? Você, o outro é o outro. Então só existe um você, que é você. Então a palavra é para você. Você. Ok? Então, se a palavra é para você, Deus está te chamando, dizendo o seguinte: o que é que você tem tentado, tem decidido, tem estabelecido, e que você hoje é hora de desistir. Então, a primeira palavra que eu estou chamando você aqui à frente.
Os que vão desistir de alguma coisa, vem aqui à frente agora. Os que vão desistir de tentar, desistir de acreditar, não tem problema. O que for, você precisa desistir. Desistir significa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Eu estou lhe esperando, eu quero que você venha. Você, viu? A palavra é para você. Então você vem aqui. Desista. Negue o seu eu. Diga assim: Senhor, eu abro mão agora. Eu abro mão agora. Abro mão agora. O que vão dizer de mim? Pronto, você já está segurando a sua imagem. Essa hora é hora de jogar fora, porque diante de Deus você vai dizer: Senhor, eu nego tudo. A segunda coisa, se você tem alguma coisa que está morta, um sonho que morreu, sua vida não tem propósito, a Jesus tinha, mas a sua perdeu o sentido, perdeu o propósito. Você está vivendo para ganhar dinheiro. Se alguma coisa está assim na sua vida, eu quero que esta noite você venha aqui entregando a sua vida a Jesus. Não é Natal, tá? Não é Natal. Então, nós não estamos falando do poder do nascimento, nós estamos falando do poder da ressurreição, porque é este poder que vai atuar na sua vida esta noite em nome de Jesus. Então, vem aqui agora. Quero que você venha aqui agora, entregue a sua vida a Jesus, negue alguma coisa específica, entregue a sua vida de forma específica ao Senhor e traga ao Senhor alguma coisa que está morta. Eu vou ficar esperando você aqui e dessa vez eu não vou orar enquanto você não chegar. Se não vier ninguém, eu não vou orar essa noite. Eu vou aguardar você, porque Deus está chamando você. E se você for teimoso, for teimosa, então eu não orarei, eu esperarei até você vir aqui esta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder da ressurreição vai romper sobre você, vai irromper na sua vida. Se alguma coisa morreu, vai nascer hoje. Se alguma coisa morreu, vai nascer hoje, porque é o poder do ressurreto.